Dominus Vobisco, eu sou o reverendo Ed Araújo e você está no programa 5 Minutos com Deus. O texto que nós vamos ler hoje é a carta de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Eu estava lendo esse mesmo texto na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Genebra. É interessante que nessas versões ele usa dois textos interessantes. Ele fala assim, ciúme e rixas, ao invés de invejas e dissensões. Ele fala o seguinte, ele fala que ele não pôde falar à igreja de Corinto como se fossem espirituais, mas como a carnais. Aqui essa confusão que ele fala de rixas e ciúmes é porque algumas pessoas falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus, nem Paulo é coisa nenhuma, nem Apolo é coisa nenhuma. Mas o que me chama a atenção é esse versículo 3, no qual ele diz o seguinte: havendo entre vós ciúmes e rixas, não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens? Quer dizer, é interessante que Paulo tenha percebido, ou tenha observado isso, ou tenha ensinado isso à igreja de Corinto, na sua primeira carta, que quando há rixas e ciúmes entre os cristãos, isso demonstra, denuncia carnalidade no nosso meio. É comum você ligar a sua televisão, ou mesmo na internet, e ver alguns líderes religiosos se atacando, se ofendendo mutuamente, até dizendo o nome um do outro, e aquilo é uma rixa pessoal mesmo, né? A gente não sabe o motivo de tudo isso, se é a preocupação com a teologia saudável, ou se é apenas ciúme do ministério de um e de outro. Na minha opinião, nenhuma pessoa nem outra estão certas, porque Paulo escreve na carta que ele escreve a Corinto, nesse capítulo 3, a partir do 1, até o 3, ele diz o seguinte, ele diz, havendo entre vós ciúmes e rixas, vocês não são porventura carnais e não estão andando segundo os homens? Eu quero chamar a sua atenção para isso nesse momento. Querido, se você liga a sua televisão ou acessa um vídeo na internet e vê as pessoas se degradando em nome de Deus, ofendendo a moral um do outro, desmerecendo um ao outro, por mais que as coisas que eles estão dizendo façam sentido, uma ou outra coisa faça sentido, por mais que alguém cite um texto bíblico, ou fale de uma coisa que o outro fez, que realmente é verdade, a verdade é que é o seguinte, ainda que o conteúdo seja verdadeiro, a motivação é humana e é carnal. Porque, por qual outro motivo nós temos entre nós rixas e ciúmes? Pastor, mas tem gente por aí pregando o evangelho que não vem de Deus. É verdade, isso é verdade. Está na Bíblia, Jesus avisou que isso aconteceria assim. Paulo disse que teriam apóstolos fraudulentos, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E o próprio Jesus diz assim, é mister, ou seja, é necessário que surjam os escândalos, mas é daquele por meio de quem vier o escândalo da minha palavra. Então, se eu achar que ninguém vai escandalizar a palavra de Deus, eu estou esquecendo ou desacreditando o que o próprio Cristo disse. Vão surgir muitas pessoas dizendo coisas que não estão na Bíblia, em nome de Deus, fazendo coisas erradas em nome de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, nós fomos postos nesse mundo como juiz, sim, mas apenas na nossa própria consciência, e não como juiz de consciência alheia. Não tome o seu tempo, não gaste o seu tempo julgando as atitudes dos outros, porque isso não é recomendação bíblica e doutrinariamente isso está errado. E o mais, querido, se nós deixarmos entre nós surgir ciúmes e rixas, nós vamos estar no contexto que Paulo disse, sendo carnais e agindo segundo os homens. E aí vamos estar, como no versículo 1, sendo meninos na fé. Cresçam na graça do Senhor. É o que eu desejo para todos vocês. Dominus Vobisco, Deus abençoe vocês.